meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu quero ter o prazer de explicar para vocês um texto que, para mim, é um dos textos mais impactantes do Antigo Testamento, que está lá em Jeremias, capítulo de número 13. E, na verdade, eu não estou gravando esse vídeo de forma aleatória. Um dos nossos alunos me fez uma pergunta, acho que foi hoje ou ontem, não me lembro agora, mas ele me fez a pergunta, eu vou deixar para você aqui na tela, para mostrar que eu não estou gravando vídeos aqui de forma aleatória. Eu estou gravando vídeos que as pessoas me perguntam. Então tá aí na tela para vocês verem. E ele me fez a pergunta, e a pergunta foi o seguinte: Arthur, esse texto aqui de Jeremias capítulo 13, o que significa isso? Você pode me explicar? Então, nesse capítulo 13 aqui, Deus manda Jeremias comprar um cinto. E eu quero trazer aqui para você a interpretação, o que significa esse cinto que Deus mandou Jeremias comprar. Qual era a mensagem que Deus estava querendo passar através do profeta Jeremias ao povo? Então vamos lá, eu já quero pedir a você, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta, porque eu tenho certeza que você vai aprender, tá bom? Então vamos lá, o texto diz o seguinte, ó, Jeremias capítulo 13, verso 1 em diante, diz assim, ó, assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho. Aqui eu já quero explicar para você algumas coisas, vamos lá. Na interpretação bíblica, você precisa entender alguns conceitos para que você, a partir desses conceitos, você começar a interpretar o texto que você está lendo. Quando a Bíblia fala de cinto, você sempre deve linkar o cinto a status. Geralmente é isso. O cinto fala de nome. O cinto fala de status. O cinto sempre fala de alguém que tem um status elevado, alguém de nome, alguém de presença, alguém que chega e chama atenção por onde passa. É uma pessoa que é nobre. Então o cinto fala disso. Agora, o cinto de linho. O linho, ele está ligado a vestes sacerdotais. Então vamos lá. Dentro dessa interpretação, quando Deus fala assim, vai e compra um cinto, o cinto tem a representação da nação de Israel. Primeiro ponto. Segundo, quando ele fala que o cinto é de linho, o linho está ligado às vestes sacerdotais e significa que quando Deus chama a nação de Israel foi chamada para ser um reino de sacerdotes. Isso está lá em Êxodo capítulo de número 19 a 20. Depois você dá uma conferida lá. Deus chama o povo para ser uma nação de reis e de sacerdotes. Primeiro ponto que você deve considerar é esse aqui. Então, quando Deus dá essa mensagem para Jeremias, Deus está mostrando para Jeremias que ele escolheu a nação de Israel. Deus está dizendo que a nação de Israel tem um nome. A nação de Israel tem um status. A nação de Israel foi escolhida por ele. Vai pegando aí. E ele continua. Põe sobre os seus lombos, mas não o metas na água. O que significa isso? Vamos lá. Um homem que andava com cinto, à mostra, à vista, era um homem que tinha status, como eu expliquei. Agora, é interessante que o texto diz que Deus fala para Jeremias, não o metas na água. Isso significa o seguinte, não lave o cinto. Por quê? Porque Deus quer trazer aqui um choque de realidade para o profeta, mostrando para o profeta como estava o estado espiritual da nação de Israel. A nação de Israel se tornou uma nação orgulhosa. Ou seja, o cinto fala de status, mas quando Deus diz, pega o cinto e não metas na água, ou seja, a nação de Israel, ela chegou a um ponto de orgulho tão grande que eles acham que não precisam mais ser lavados. Eles acham que não precisam mais mudar o seu interior. Eles acham que está tudo bem por ter um nome, mas na verdade eles estão sujos. Na verdade o seu interior está imundo. Então, Jeremias, passe para eles como que está o reflexo do seu interior. É isso que o verso 1 vai dizer. Agora vamos acompanhar o texto para você ver que realmente o que eu estou falando é verdade. Vamos lá. O verso 2 diz assim, ó, e comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim, segunda vez, dizendo, toma o cinto que compraste e traze sobre os seus lombos e levanta-te e vai ao Eufrates e esconde-o na fenda de uma rocha. Vamos lá. Aqui nós temos que pensar uma coisa. O Eufrates ficava muito distante, mas muito distante da onde Jeremias estava. Então, alguns estudiosos acreditam que Eufrates aqui é, na verdade, uma visão que Deus deu a Jeremias. Isso aqui não aconteceu no sentido literal. Então, alguns estudiosos, deixando bem claro, alguns estudiosos dizem que isso aqui não foi de forma literal. Isso aqui foi uma visão que Deus mostrou a Jeremias. Então, vamos lá. Dentro da visão, Deus manda Jeremias comprar um cinto. Deus manda Jeremias pegar esse cinto e lá no rio Eufrates esconder o cinto entre uma pedra e deixar o cinto lá. Verso de número 5. Eu fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido.
e eis que o cinto tinha apodrecido, para nada prestava. Ou seja, isso aqui já é o reflexo de como estava o estado espiritual da nação de Israel. Ou seja, não prestava para nada. Eles achavam que tinha um nome, eles achavam que tinha um status. Por quê? Eu sou a nação escolhida por Deus. Eu sou a nação que Deus tomou para si, para ser um povo separado, um povo santo. Mas na verdade o orgulho chegou ao extremo. Eles serviam a outros deuses. Eles estavam agora praticando coisas abomináveis perante Deus. E Deus está mostrando através dessa visão a Jeremias como que estava o estado espiritual da nação de Israel. Agora perceba o verso de número 11. Olha só. Porque, como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Ou seja, o verso 11 está explicando o que acontece no verso de número 1, capítulo 13, verso 1. Deus está dizendo, a nação de Israel é o cinto que eu liguei a mim, percebe? Então Deus deu um status para a nação de Israel. Só que agora a nação de Israel falhou com Deus. A nação de Israel pecou contra Deus. E agora eles não estavam servindo para mais nada. Agora perceba o seguinte, olha só o que o comentarista vai dizer. O comentarista vai dizer assim, ó, o ato simbólico de Jeremias com o cinto de linho deu ao povo uma lição prática em forma de parábola. Israel e Judá eram o cinto de linho que o Senhor usava, simbolizando o estreito relacionamento de antigamente entre Deus e eles, quando eram fiéis. Ou seja, Deus ligou o povo a ele. Deus estreitou os laços de relacionamento. Sabe o que Israel fez? Israel rejeitou o relacionamento com Deus e foi se unir a outros deuses. Por isso que Deus dá essa palavra para Jeremias, dizendo assim, Jeremias, Israel já foi um cinto honrado. Israel já foi alguém ligado a mim, tinha intimidade comigo, mas agora Israel apodreceu, Israel pecou, e agora Israel está distante de mim. Se Israel não se arrepender, Israel vai para o cativeiro. Então é exatamente o que o profeta está fazendo. Está pegando a visão que Deus deu a ele e está transmitindo para o povo. Só que o povo não quis ouvir o profeta Jeremias. E sabe o que aconteceu? O povo foi para o cativeiro, como você sabe a história. Então, explicando aqui, dando uma resumida para você, o cinto fala sobre a nação de Israel, o linho fala a respeito de uma nação sacerdotal, que Deus criou essa nação para ser reis e sacerdotes, só que o povo, por conta do pecado e do orgulho, não quis ouvir as orientações de Deus, e Deus permitiu que o povo fosse levado para o cativeiro. Então, essa é a explicação do capítulo 13 sobre o cinto que Deus manda Jeremias comprar. Esse cinto é o reflexo da nação de Israel, tá certo? Espero que você tenha compreendido, entendido o texto, e se você tem alguma dúvida em relação à palavra de Deus, eu quero que você, por gentileza, deixe nos comentários, porque talvez a sua dúvida pode se tornar em um vídeo respondendo você, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família, e eu espero você no próximo vídeo.